Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Café com Kardec e Amigos. Hoje estamos na nossa edição de número 78. Esse programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, a partir das 19h30, e sempre traz um bate-papo muito gostoso e algumas reflexões sobre temas ligados ao espiritismo e à doutrina espírita. O programa Café com Kardec e Amigos é de transmissão, um programa de transmissão do canal Seridó Espírita, e retransmitido também pelos nossos parceiros, Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, TV7, Rádio Portal da Luz, TV Secal e pelo Facebook do Núcleo Espírita Seara de Luz da cidade de Currais Novos. No programa de hoje, nós teremos como convidada a nossa querida Adriana Rochas, que é professora universitária, faz parte do Movimento Espírita Francisco de Assis e atualmente está secretária da 6ª União Regional Espírita do Mato Grosso do Sul. E ela vai nos trazer reflexões sobre o tema Desencarnei. E agora? Então, Adriana, seja muito bem-vinda ao programa Café com Kardec e Amigos e ao nosso canal Seridó Espírita. Olá, uma boa noite a todos e a todas. É com muita alegria, Clara, que a gente está aqui com vocês nesse café para falar um pouquinho, né, sobre os ensinamentos que recebemos durante a nossa existência encarnados. Vocês estão me vendo aí, que eu já estou no mundo espiritual, né? Então, que bom que vocês podem me ver. Adriana, então, nós temos o Café com Kardec e Amigos, nós temos esse momento inicial, onde você traz suas reflexões iniciais, geralmente são 30 minutos, você traz as primeiras reflexões sobre a temática, depois nós teremos um momento de arte espírita, com algum artista, nós vamos trazer um artista, e logo em seguida a gente vem para o nosso bate-papo, né, que os internautas eles vão trazer algumas perguntas e a gente vai fazer essas perguntas para você nos trazer também reflexões sobre essas perguntas. Então, nesse primeiro momento, fique à vontade para trazer as suas considerações sobre o tema, minha querida. Tá joia. Então, vamos lá, né? Agora que eu já desencarnei, né? Então, desencarnei e agora me fez pensar muito, né? Esse tema, desde que a Socorro passou para nós começamos a imaginar esse processo. Porque com todo o conhecimento que a gente desenvolve dentro da doutrina espírita, a gente fica imaginando que vai ser facinho, porque uma vez que a gente orienta muitos espíritos, né, depois do desencarne, como que é o processo da vida espiritual, né, e como que isso se processa naturalmente, que deveria ser natural. Mas a gente observa, né, que nem sempre é tão natural assim, e muitos dos espíritos que se comunicam conosco através da mediunidade de outros irmãos, né, a gente é apenas facilitadora e coordenadora do diálogo com eles, tem uma sensação, às vezes, né, dependendo, de que nada acabou e que tudo continua como está. Para nossa reflexão, é importante, né, a gente remeter, né, um estudo no Livro dos Espíritos, na segunda parte, aonde trata exatamente dessa relação, né, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Carlos Bacelli psicografou uma obra do Dr. Inácio Ferreira que chama Planeta Espiritual, né? O título do livro ele trata, né, da vida do mundo espiritual, então ele coloca mundo espiritual é planeta, exatamente para fazer uma reflexão, né, desse momento
que nós vamos simplesmente fazer a nossa continuidade. Para quem é estudioso do Espiritismo, parece até que isso é muito chover no molhado e muito natural. Mas quando a gente se depara com essa questão desencarnei e agora, quando você faz uma busca do seu autoconhecimento e você vai se analisar enquanto espírito num processo evolutivo, né, o desencarnar não é tão natural no termo de aceitação. Morte é algo natural para o corpo físico, né? Uma vez que desde o momento que inspiramos o ar, que começamos a viver enquanto espíritos encarnados, a gente já começa a queimar o fluido vital que recebemos numa existência. Mas o entendimento de que nós somos espíritos em essência, isso não fica muito claro na vivência que nós vamos recebendo diariamente. Diariamente, os nossos pais nos educam, a nossa família, a viver o mundo físico, material. E o espírito, quando ele está encarnando, quando está se vinculando à matéria, que está naquela fase da transição, segundo os estudos, até os 7 anos ainda estamos processando a nossa encarnação. O que significa isso? O nosso vínculo com o corpo físico. Então, quando a gente está nessa fase, a gente ainda vive muito o lado de lá, que é a vida extraterrena, extracorpórea, não com essa materialidade que nós temos aqui. E aí, a gente chega aqui e começa a viver o mundo físico. E muitos de nós se prende tanto a esse mundo físico e às suas relações físicas que esquecemos, vamos esquecendo, né, daquele mundo de onde viemos, que em essência somos espíritos, né? Então, o planeta espiritual, o mundo espiritual, ele é constante. Não é que existe o lado de lá e o lado de cá. Existe o estado nosso, enquanto espíritos vinculados a um corpo físico, que vivenciamos a matéria. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar alguns capítulos onde foram desenvolvidos essa temática por Allan Kardec. Ele dividiu em 3 tópicos principais: a alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. Ali nós vamos encontrar 6 questões, né, onde ele vem tratando sobre como que será isso, né, para o espírito. Depois ele vai um pouquinho mais fundo, falando da separação da alma e do corpo. E, por fim, ele trata da perturbação que se segue à morte. Então, o desencarne é algo que vai se processando aos poucos. Da mesma forma como o encarne é algo que se processa aos poucos para o espírito, o desencarne também. Então, o desencarnei e agora, ele vai se processar de acordo com a minha desmaterialização, o meu entendimento e o meu vínculo com as coisas físicas. Então, é importante que nós, espíritos, né, na matéria, e que estudamos o Espiritismo, comecemos a praticar o que recomenda o nosso Evangelho segundo o Espiritismo: desprendimento dos bens terrenos. Né? Então, qual é a real riqueza do espírito? Está no físico, na matéria? A real riqueza do espírito é o que ele angaria para si enquanto espírito e o que ele pode levar desta existência física para a sua continuidade. Então, esse contínuo da vida, quando a gente estuda a vida continua, e a gente fala muito essa frase, né? A vida continua sempre, porque a maior mérito da nossa doutrina, dos nossos ensinamentos, dos nossos estudos, é que nada acaba no túmulo, é que a vida continua sempre. Então, desencarnei e agora eu fiquei pensando, o primeiro passo,
né? Eu tenho um filho de 16 anos, meu vínculo. Tenho uma mãe de 74, tenho um esposo, né? Aliás, quando eu desencarnei e agora eu não tenho nada, eles estão, né? Então, o meu esposo está meu esposo, meu filho está meu filho, minha mãe está minha mãe, né? Então, não significa que eles vão continuar comigo, né, nessa jornada e na próxima jornada. Então, se eu desencarnei e agora, uma coisa que ficou bem clara para mim no pensamento é que esses irmãos, espíritos que estão, esposo, mãe e filho, vão continuar a sua jornada sem essa figura que hoje estou, Adriana, como pertencente deles. Então, primeiro passo, os vínculos, né? Ah, vou deixar de amar a minha família. Quando eu parto para outro mundo, a vida espiritual, a família não existe mais. A família, segundo Jesus, é uma só, né? Ele veio e ensinou isso para nós, né? Que nós somos uma família única perante o Pai Criador. Então, no mundo, né, do lado de lá, vamos pensar assim, na vida após o desenlace, a gente vai encontrar pessoas que fazem parte da nossa família também, enquanto espíritos no processo de evolução. Logo, esses seres da última jornada foram compromissos que nós assumimos e que agora em diante eles não precisam mais de mim, que eles vão continuar a jornada deles, né? Assim eu cumpri a minha parte com eles e vou continuar no mundo espiritual. Por que eu estou tocando nesse ponto? Porque esse é o ponto mais crucial do desprendimento. O elo familiar, o elo afetivo, porque às vezes tem espíritos que não querem distanciar da sua família carnal, né, daqueles parentescos sanguíneos. E dentro do espiritismo, né, nós vamos aprender que o parentesco real é o espiritual. Nem sempre são os laços sanguíneos. Falar disso parece simples, mas quando a gente conversa com os nossos irmãos desencarnados fora do corpo físico, isso não é muito simples de lidar. Então, como a nossa live, essa mensagem está atingindo não só irmãos encarnados, mas também os desencarnados, eles sabem do que eu estou falando nesse momento, pois é a comunicação que eu recebo deles. Eles falam assim, mas eu não posso deixar o meu filho, eu não posso deixar a minha esposa, eu não posso deixar meu pai, minha mãe, porque eu preciso cuidar. Então, uma situação que a gente sempre está orientando, você vai para um atendimento, né? Você vai vivenciar a sua existência enquanto espírito, dar continuidade aos seus projetos e você pode auxiliá-los à distância. Outro fato importante que aprendemos dentro da doutrina espírita, o vínculo através do mental, do pensamento, né? E aí não há distância. Então, desencarnei e agora eu já não tenho mais esse corpo físico que acaba tolhindo a minha mobilidade, né? Porque pensei, estou. Né? Então, esse canal virtual faz com que nossa fala, projete, chegue rapidamente aonde está chegando, adentrando o seu lar. Mas, enquanto espírito fora da matéria, né, eu estaria aí com vocês, né, no Rio Grande do Norte, nesse momento, porque eu pensaria e já estaria. Né? Então, pensa e está. Da mesma forma, né, os nossos vínculos e laços. Então, penso naqueles entes queridos que deixei na Terra, encarnados ainda, e o meu coração já está com eles. Então, isso fica mais fácil da gente levar e conduzir na vida espiritual, né? Na vida sem a matéria. Porque o desvincular-se da matéria é um processo também. Por isso que existe esse tópico, né, da perturbação que segue a morte.
E a questão 165, dentro deste tópico, trata exatamente se através de todo esse conhecimento que nós vamos aprendendo, dessas vivências que nós vamos conquistando aqui no planeta Terra, isso facilita um pouco mais o nosso desvincular com o físico. Aí os espíritos respondem, né, que influência muito grande, porque o espírito já antecipadamente compreendia a situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Então, há algum tipo de influência o conhecimento? Sim. Mas você não praticou o bem? Você não cumpriu com seus deveres? Então, essa dificuldade no desencarne vai existir, né? Esse desprendimento não é tão simples. Então, por ocasião do nosso desenlace, tudo no princípio é confuso. Quem assistiu o Sexto Sentido aí vai lembrar daquele médico, né, que ele desencarna, fica aparecendo para o gurizinho, para o menino que tem essa mediunidade, conversa, dialoga e ele tem certeza que ele está vivo, né? Então, a maioria tem esse processo, né? Desencarna e fica com a sensação de estar vivo, mesmo porque não morreu mesmo, né? Foi o corpo que foi, né? Enquanto espírito, ele continua a sua jornada. E aí, para a gente poder entender, se resolver, né, e compreender melhor a nossa situação e ter a lucidez das ideias do novo estado que nós estamos, né, que foi o retorno para o nosso estado original, né, então a gente leva um tempo, né, e isso leva um tempo e é de acordo com o nosso desprendimento. E isso, para a gente trabalhar, é um trabalho constante, diário, né, para que a gente possa realmente conquistar-se e entender, né, a nossa essência enquanto espíritos na busca do bem, do amor, da caridade, né? Então, de acordo com o nosso caráter, né, e de acordo com o gênero da morte, é que vai ser essa sensação pós o desenlace, né? E isso está muito vinculado, até não vou falar muito do gênero da morte, né? Mas está muito vinculado com o nosso desprender-se mesmo das coisas terrenas. Como que eu encaro a minha vida, né? Como que eu trabalho no dia a dia as coisas que estão ao meu entorno, né? Então, quando a gente é muito apegado meu filho, meu esposo, minha mãe, minha irmã, e aí você começa a observar, né? Meu carro, minha casa, e por aí vai, meu emprego, meu trabalho, como se tudo aquilo te pertence, né? Esse pertencimento é passageiro. Então, é uma reflexão, parece boba, mas ela é forte e fundamental para esse processo acontecer de maneira mais tranquila. Outro detalhe que a gente pensou também sobre esse processo do desencarne é como que eu vou me ambientar essa vida, né? Então, provavelmente, e é assim que a gente conduz a nossa orientação, eu já tenho entes queridos no mundo espiritual. No meu caso, eu tenho meu pai. Então, e minhas avós também, todas. Então, posso encontrá-las, né? E se tiver essa oportunidade do reencontro, né, nós vamos nos identificar e ali provavelmente, né, a gente pode construir junto algumas coisas. E nesse processo de uma encarnação a outra, né, no momento que a gente desencarna, a gente já vai entrando num processo de busca de uma nova existência, se assim o for permitido, exatamente pelo nosso processo evolutivo de planeta Terra. Nós aqui encarnados no planeta Terra não temos ainda, né, essa situação de desencarnar e não reencarnar mais.
por causa do nosso estágio evolutivo, que a gente identifica muito bem ainda, né, como seres apegados, né, seres egoístas, como seres com muito ainda a se aperfeiçoar, a buscar mesmo algo de bom dentro de nós para a gente se desenvolver. Então, nesses casos, né, a gente vai buscando, né, essas novas escolas, nós vamos estudando, nós vamos sendo orientados. Outro ponto importante: ninguém encarna sem ter uma orientação. Todos nós encarnamos com uma orientação. E esses espíritos responsáveis pela orientação da nossa jornada terrena também se vincula conosco na nossa jornada fora do corpo físico. E aí começa de novo um processo de orientação, né? Então, nesse intervalo de uma existência a outra, dependendo dos atos que eu pratiquei, da forma como nós conduzimos a nossa existência, a gente vai ter mais liberdades de escolha ou não, né? Então, o espírito vai ter uma próxima existência mais coercitiva, com mais determinação de caminhos, né? Mais forte a regra, de acordo com a forma que ele agiu na última existência. Então, a nossa doutrina espírita deixa muito claro e tranquilo para nós, né, sobre a justiça divina, né, e aí para falar sobre isso é bom você ler o livro Céu e Inferno, também de Allan Kardec, aonde no capítulo 7 ele fala das penas futuras segundo o Espiritismo, e ali tem um código penal da nossa vida futura. Lá no 28º artigo, né, que foi dividido em código, então tem um artigo, ele fala sobre a situação, né, do espírito quando na sua entrada à vida espiritual. E ela é muito simples, é a que ele preparou durante a vida corporal. Então, não temos que ficar temendo a vida espiritual, né? Ah, vai ser céu ou vai ser inferno? É só analisar o que eu faço hoje, né? Então, quem é a Adriana? Né? Que hoje eu estou Adriana enquanto espírito. Então, o que a Adriana realiza hoje? O que ela processou durante a sua existência? Né? Então, algumas ações dela foram boas, né? Não vou falar que todas não, né? Porque senão já não estaria mais aqui. Mas algumas atitudes ela buscou o aperfeiçoamento moral, né, espiritual. Será que ela já trabalhou essa parte? Então, essas são questões que a gente tem que começar a se fazer. Como eu vivo o meu dia a dia? Eu vivo mais para as coisas do mundo físico ou eu já tenho uma vivência diária onde eu olho para as questões físicas e sei do quanto aquilo contribui para a essência, o espírito, e aí eu conduzo melhor as minhas decisões, as minhas falas, porque eu passo a ter um horizonte maior de vida, né? Então, isso é importante. Então, normalmente, né, nós vamos definindo durante a existência corporal o nosso estágio, né? Eu coloco estágio porque nós ainda encarnamos muito, né? Então, são poucos que não encarnam tanto como nós no nosso processo evolutivo. Nosso estágio, e aí quando a gente permanece de uma encarnação a outra, naquele momento ali, nós vamos nos preparar para a próxima encarnação. Então, para isso, né, vai ser levado em conta tudo que nós desenvolvemos nessa existência. Por isso, a importância da gente compreender-se, analisar-se. A doutrina espírita, ela só faz sentido a partir do momento que o indivíduo busca esse autoconhecimento. Caso contrário, ela não tem sentido nenhum. Né? As obras de caridade que eu me vinculo, as ações que eu estou vinculada, tal. Se você esquece de si mesmo,
de trabalhar o autoconhecimento, de buscar a sua melhora, as coisas estão só externas. Então, é isso que a gente alerta. Porque esse é o grande conflito, quando eu citei o Dr. Inácio, né? Exatamente por quê? Porque ele fundou, né? Ele trabalha, aliás, num hospital psiquiátrico, que ele trabalhava aqui na Terra enquanto psiquiatra, no mundo espiritual, ou no planeta, como ele diz, né? O mundo espiritual não é um planeta, na verdade é todo um conjunto. Nesse hospital onde recebe a maioria dos espíritas desencarnados. Então, quando eu vejo essa questão, o espírita vai ter mais facilidade, né? Tem que ler até o final a resposta dos espíritos. Sim, vai ter mais facilidade porque ele tem conhecimento. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então, conhecimento ajuda, mas se eu não tiver consciência pura, e como é que eu conquisto consciência pura, hein? Daí da outra fala, né? Desencarnei e agora, né? Será que a minha consciência está pura para seguir avante? Como é que a gente conquista isso? Como é que a gente trabalha isso dentro de nós? Então, nós vamos entendendo que esse processo de busca, de autoconhecimento, é algo contínuo para nós, espíritos. E ainda, né, lendo um pouquinho mais e indo até o final, são 33 artigos, né, o Código da Vida Futura, que está no livro Céu e Inferno. Vou ditar aqui de novo, que às vezes alguém tem interesse de buscar, capítulo 7, As Penas Futuras, segundo o Espiritismo, o Código Penal da Vida Futura. Ele cita um resuminho para nós, 3 princípios, que eu vou fechar com esses 3 princípios, que a minha hora já está dando. Então, apesar, né, de nós termos diversos tipos de sofrimento dos espíritos imperfeitos, né, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se em 3 princípios. O sofrimento nosso está vinculado à imperfeição. Não quer mais sofrer? Busque o autoaperfeiçoamento. Diminui. Toda imperfeição e toda falta que dela decorre traz consigo seu próprio castigo, por suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença decorrente dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Então, isso é muito reconfortante e consolador por parte da nossa doutrina, porque tudo que eu sofro vem exatamente da minha imperfeição. Então, a partir do momento que a gente se coloca nessa posição, você começa a analisar a sua existência, falar, epa, isso aqui está repetindo muito, essa dor aparece sempre, está tendo excessos físicos, está tendo excessos mentais, né? Estresse. O que eu estou fazendo que está gerando isso para mim? Então, você começa a fazer essa busca em você. E o terceiro princípio que ele coloca, então, primeiro, o sofrimento é vinculado à imperfeição, e toda imperfeição decorre da falta que nós trazemos conosco mesmo. E o terceiro é, todo homem, podendo desfazer-se das imperfeições pelo efeito de sua vontade, pode poupar a si mesmo os males que delas decorrem e assegurar sua felicidade futura. Olha que lindo! Eu quero felicidade, você quer felicidade, né? Todo mundo quer ir para os mundos mais felizes, como se o mundo fosse externo, né? O mundo feliz é que me deixa alegre. Não, eu tenho que ser feliz. Para eu ser feliz, vai depender somente da minha vontade, meu querer. E o que a gente não liga? Por que essa vontade não vem, né? O que acontece no nosso processo de evolução que a gente já não vem com ela instalada? Exatamente, eu acabei respondendo. Nosso processo evolutivo, gradativo, a gente vai conquistando, né? O nosso Pai Criador nos construiu, nos fez e nos criou como seres
simples e ignorantes, né? Então, quando você é liberado pela divindade, como uma mônada, e aí você vem se constituindo até se tornar um espírito, né? Esse processo é longo para se tornar um espírito individualizado, um espírito humano, né? São milhares de anos. Ali nós vamos fazendo várias conquistas. E quando a gente chega nessa fase aqui, o processo tem uma continuidade em termos de consciência. Então, para a gente evoluir a nossa consciência enquanto espíritos, esse processo é um processo contínuo. E esse processo ele só vai acontecer a partir do momento que eu estou pronto, maduro. E isso só acontece através das diversas vivências que nós temos enquanto espíritos. Ele não acontece no mundo espiritual, porque às vezes é uma questão que Kardec também fez, né? Ora, por que nós já não somos criados anjos, né? Seria fácil assim, né? E aí eu costumo colocar para os meus amigos que estudam comigo, que a gente trabalha junto, né? A divindade é tão magnânima que nos disparou, né, enquanto seres que podemos, né, construir livremente esse processo em nós. Então, meus irmãos, não existe desencarne igual, não existe sensações iguais, não existe processo evolutivo igual, porque você é um, né, enquanto indivíduo. No somatório, né, nós somamos o conjunto da criação e fazemos um todo acontecer num planeta onde todos nós desejamos um dia compreender melhor esse processo do desencarne, sofrermos menos, né? O sofrimento ainda é uma parte da nossa imperfeição mesmo, né? O nosso apego às coisas materiais, né? E não digo só a moeda, porque eu também já conversei com espíritos que estava bravo com o outro que estava tomando o dinheiro dele, né? Eu perguntei para ele, para que você quer dinheiro, né? Porque já estava desencarnado há um tempo. Mas são os nossos apegos e as questões, né, de família, que a gente é bastante apegado ainda, porque nós não entendemos a mensagem do Cristo, né? Quando Jesus colocou que todos nós somos irmãos, né? Quando ele é perguntado, sua mãe está aqui, Jesus, para te ver, né? E ele pergunta, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Vós que sentais aqui, sois todos meus irmãos e minha mãe. Não desprezando a mãe, né, que foi naquela existência, mas demonstrando para nós, né, o verdadeiro laço, que são os laços espirituais. Aí, a partir desse momento, você processa em você uma possibilidade de aonde você está, as pessoas que convivem com você, faz parte da sua família. Que o Mestre amado Jesus nos ilumine, né? E aqui eu vou abrindo, então, para as questões. Cadê a Clara? Vamos lá. Adriana, muito obrigada pelas reflexões, né? O pessoal já está aqui nos comentários agradecendo, né, as reflexões. Beleza. E antes da gente passar para esse momento de perguntas e respostas, nós vamos para o nosso momento de arte espírita, vamos trazer duas músicas do nosso querido amigo, que faz parte também do canal Seridó Espírita, Alisson Campelo. A primeira é Mediunidade, que é uma música de Alisson com Igor Mateus, e que também faz parte do Seridó Espírita. E vamos trazer também outra música, que é Remendo de Amor, que é uma música, a letra veio de uma poesia de Socorro, que estava conosco ainda há pouco nos bastidores, e musicada também por Alisson Campelo. Então, vamos ao nosso momento de arte espírita e já já nós retomamos para o momento de bate-papo com as perguntas. Ok. Mediunidade. Como nova voz, o cantador segue cantando. Por outras mãos, segue na rima o trovador, perpetuando a mensagem do amor, iluminando, esclarecendo, consolando.
fonte de inspiração, divina luz, uma ponte entre a vida e a vida, o conforto onde o aflito tem guarida, na presença luminosa de Jesus. Uma ponte que promove reencontros e onde os laços de amor são sempre vivos, alegrando os que na carne estão cativos, quando os afetos imortais trazem seus contos. Uma ponte que promove reencontros e onde os laços de amor são sempre vivos, alegrando os que na carne estão cativos, quando os afetos imortais trazem seus contos. Conexão do amor maior, mediunidade, pura bênção do Cristo Consolador, que sentimos o pulsar da caridade através do seu poder confortador. Conexão do amor maior, mediunidade, pura bênção do Cristo Consolador, que sentimos o pulsar da caridade através do seu poder confortador. Encontrei um homem caído de coração, massacrado, dilacerado. Aos céus clamei em prece, fiz um pedido para acolher este coração desesperado. Abracei aquele coração aflito, mediquei com carinho e evangelho, cuidei e servi o alimento bendito, e em oração agradeci. Segui pelas ruas, acolhendo os sofridos. Era fome de amor, de casa e de pão. De dignidade eles foram destituídos, restando só esperança e oração. Me vi abraçando o Mestre Jesus, cada vez que acolhia um irmão. Um olhar em uma prece se fazia luz, e abraçados me via nesta canção. Abracei aquele coração aflito, mediquei
com carinho e evangelho. Cuidei e servi o alimento bendito, e em oração agradeci. Lindo! A gente sempre tem esse momento de arte espírita, a gente sempre traz alguns artistas aqui do estado, artistas também de outro estado, para o canal Seridó Espírita, na verdade, é um incentivador também da arte espírita. Além de divulgar a doutrina, nós também divulgamos a parte de arte espírita. Nós já temos algumas perguntas aqui, viu, Adriana? Dos nossos internautas aqui, que sempre nos acompanham. Certo. Ana Beatriz, ela faz uma pergunta que eu acho que, enquanto você falava, deve ter falado de alguma situação. Aí ela colocou assim: o desencarnado fica no umbral, refletindo sobre suas ações terrenas? Certo. Nós comentamos um pouquinho, até no livro Céu e Inferno e também no livro dos Espíritos, né, a perturbação que segue após a morte. Então, assim que o espírito desencarna, isso é variável, né? Eles deixam bem claro, né? Não tem uma regra fixa para isso. Alguns vão rememorar a sua existência terrena, vão buscar, né, entender, compreender como se processou. Agora, o estágio umbral, né, eu chamo de estágio, porque o mental constrói, né? Então, o espírito, ele acaba construindo. Quando a gente vê o livro Nosso Lar, André Luiz e o filme, né, retratam um local assim meio sombrio, um local não muito claro, mas é o estágio mental do espírito. Tanto é que tem um momento que ele vai visitar a sua família encarnada e a sua esposa já tem outro esposo e ele fica meio enciumado, né? E é como se ele voltasse àquele estágio, né? Então, por isso que é estágio, porque ele não estava lá naquele local, né? Então, o espírito passa, assim, por esse momento da perturbação e esse rememorar, né, a sua existência vai depender muito do estágio evolutivo de cada um, né? Não é assim, de imediato ele rememora, porque em diálogo com alguns espíritos a gente descobre que eles não lembram nem o nome deles na última existência. Você tem uma ideia, e acabou de desencarnar, né? Então, meu irmão, como que você se chama? Que ele pede, né? Às vezes para a gente passar algum recado, ele falou, não lembro. Então, isso é muito variável, né? Vai depender de espírito para espírito, né? Esse momento dele ali, após o desenlace, como que ele vai processar tudo aquilo. Meu microfone estava desligado. Ana Celi colocou até aqui, que é muito interessante, né, essa colocação sobre o umbral. E, pegando um gancho na pergunta que foi feita, e com a resposta que a Adriana trouxe, Sheila, ela faz uma pergunta ainda sobre essa questão do umbral. Ela pergunta assim, Adriana: se todos os desencarnados são amparados pela espiritualidade, por que então vamos para o umbral? É bem direta, a resposta é o livre-arbítrio, né? Não tem como você amarrar a criatura e falar assim, agora você vai ficar nessa colônia, isso não existe, né? Então, porque se fosse assim, obrigatório, o nosso anjo da guarda, acho que ficava ali conduzindo a gente como se fosse, né, cavalos mesmo, amarrados, né, numa guia, né, e aí conduzindo a gente, ó, é só por aqui que você deve ir para acertar seu passo. Nós, espíritos, temos o livre-arbítrio sempre. Então, por causa do livre-arbítrio, né, então a gente não é direcionado e nem ficamos presos a lugar nenhum. O único fato que nos prende, e é interessante, né, é a questão da matéria e das nossas imperfeições morais.
isso sim nos aprisiona. Em que sentido? Quando eu tenho uma atitude, né, não muito legal, ou alguém faz algum mal para mim, e eu não consigo perdoar, aí eu gero um ciclo de prisão. É só nessa situação, o ódio prende, o amor liberta. É interessante, né? Então, porque às vezes a gente fica pensando, né? Por que que alguns ficam num estágio e não vão para outro estágio? É escolha, né? E tanto é que a gente sempre coloca isso para os espíritos, né? Que se comunicam na nossa casa espírita. Você tem a liberdade de fazer sua escolha, porque muitos não querem sair dos cantinhos que eles estão, né? E a nossa solicitação é o resgate, é que ele continue a sua vivência da melhor forma possível para o seu processo evolutivo, né? Mas o espírito, ele tem, e isso é divino, né? Isso é libertador. Por quê? Porque nós, enquanto ser espiritual, nós vamos traçar o passo que nós vamos escolher. Tem coisa mais linda do que isso? Você faz todas as suas escolhas. Né? É lindo, né? Então o plantio é livre, só a colheita que é obrigatória mesmo, né? Então plantou, vai colher. Mas você escolheu aquela semente. Fazer o quê, né? Inclusive no filme Nosso Lar, no livro e no filme, né? Quem assistiu o filme vê nitidamente, né, o caso de Heloísa, que ela foi amparada pela espiritualidade, mas ela quis sair. Ela não quis permanecer na colônia, né? E ela foi parar numa região umbralina. Depois ela foi auxiliada pelo seu próprio tio, né? Lísias. Foi lá e auxiliou ela, né? Tem esse caso também lá no livro Nosso Lar. Quem tiver interesse de ler, é o primeiro livro da coleção de André Luiz, Vivendo no Mundo Espiritual. Então, fica a dica de leitura também. Tem um livro que chama A Vida Espiritual, da Federação Espírita Brasileira, que é uma coletânea, é um estudo da vida no mundo espírita de André Luiz. Então, é bem interessante para a gente poder entender esse processo. Exatamente. Continuando aqui nas perguntas, estão até chegando agora mais perguntas. Nosso querido amigo Alisson Campeiro, né, que cantou aquelas músicas para a gente, ele deixou a sua pergunta também. Ele colocou aqui, ó, o conhecimento da realidade espiritual pós-morte impacta na forma do despertar no plano espiritual? Será mais fácil responder a pergunta, e agora? Com certeza, né? Até essa pergunta, ela foi feita por Kardec, né? Se o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência, né, sobre a nossa perturbação após o desenlace. E os espíritos colocaram que muito grande. Então, conhecer auxilia muito. Mas, além do conhecimento, tem que existir a prática do bem e a consciência pura. Aí é que pega, né? Porque, às vezes, até a prática do bem, poxa, eu sou boazinha de vez em quando, eu faço algumas coisas legais, mas a consciência pura é outra questão. Então, o conhecimento vai auxiliar, mas os espíritos deixaram bem claro, mas a prática do bem e a consciência pura é que vão exercer maior influência. Então, se eu não tenho conhecimento, mas eu tenho a consciência pura e pratico o bem, isso aí é que vai dar o diferencial. Porque se a gente colocar que é só o conhecimento do espiritismo que liberta, aí nós estamos de novo sectarizando o que o espiritismo veio não sectarizar, né, na humanidade. Religiosismos, né, com partidos, e nós não fazemos isso. Todas as religiões conduzem o homem a ser bom. Todas podem libertar o ser, né, para viver a sua essência espiritual. Então, eu não posso, mas o conhecimento espiritual, que é a proposição da doutrina espírita, auxiliará, sim, tá? Mas não é a regra. É isso que a gente tem que deixar claro, porque os próprios espíritos colocaram isso na resposta. Perfeito. E continuando, né, com as perguntas que estão aparecendo muitas aqui, né? Erineide Erivânia, ela pergunta o seguinte: quando o desencarne é de maneira violenta, a perturbação é bem maior ou depende do espírito?
Exato. O desencarne, quando é violento, dependendo do espírito, né, como está programado já o seu desenlace, se for um acidente, por exemplo, né, então há todo um preparo, como eu coloquei na minha fala, né, para encarnarmos, nós temos uma equipe que faz esse processo para todos. Né? Então, e no desencarne também a gente tem uma equipe que auxilia. E essa equipe, às vezes, desvincula antes do processo acontecer. Mas isso vai depender do quê? Do nosso desprendimento. Então, a perturbação vai ser maior quando o espírito é apegado. Então, eu sou apegada ao meu corpo, né, físico, e aí eu passo a sofrer todo o processo que acontece ali no desencarne. Isso a gente tem várias obras, né, de espíritos que falam sobre isso. Tem um livro do Luiz Sérgio, que é Na Hora do Adeus. Ele relata as mortes de várias pessoas, então é o desencarne de várias pessoas. Então, tem espíritos que desencarnam e acompanham todo o seu velório ali do lado, dá tchau para a família e vai seguir avante a sua vida, né? Olha que lindo. Agora, tem outros que fica grudado lá no corpo. Não sai, ele acompanha todo o processo de... Triste ainda, né? Não vou nem tocar, mas todo o processo de desfazimento do seu corpo, ele fica acompanhando. Então, depende, sim, né, como ela mesma colocou ali, vai depender do espírito? Sim, depende do espírito, da espiritualização do espírito. Interessante, né? Porque eu posso ser um espírito materializado e posso que sou dedicado à matéria, né, ou espiritualizado. Perfeito. Inclusive, é muito comum, e eu me lembro, estou comentando aqui uma coisa que me veio a lembrança da pergunta aqui de Saulo Soares, que eu vou colocar daqui a pouco. Minha avó, antes de desencarnar, quando ela estava no hospital, era interessante porque ela começou a chamar pela mãe, assim, dizer que estava vendo a mãe dela e a avó, né? E na época eu não conhecia a doutrina espírita, achava que ela estava, né, delirando, mas pegando o gancho aqui da pergunta, né, de Saulo, ele pergunta o seguinte, né, na maioria dos casos, os nossos familiares e amigos desencarnados não viriam nos buscar nos nossos velórios, no caso, até no processo do desencarne, como poderia ter sido o caso, né, da minha avó. Exato. Então, a consciência do espírito no seu processo de desencarne e essa consciência viva de que ele está naquele momento e que ele vai entender e reconhecer todos que estão ali naquela hora, não é muito clara para todos nós espíritos, né, quando passamos por esse momento. É normal, a gente escuta sempre essa fala que a Clara fez, né, da pessoa falar, estou vendo o meu pai, estou vendo a minha mãe, ainda mais quando a pessoa já tem uma idade mais avançada, né, então está com seus 80, 90 anos, aí ela começa a relatar os parentes que ali chegam, os familiares que ali chegam. Então tem até uma fala bonita, né, que é Raul Teixeira, que Raul Teixeira trabalha bastante esse tema, né, da morte, tem bastante palestras dele sobre isso, que esse momento é um momento até especial, né, onde você vai reencontrar seus entes queridos, então eles estão ali à sua espera. Da mesma forma, quando você está nascendo, reencarnando, né, no mundo físico, que tem uma galera te esperando para te recepcionar enquanto bebê, quando desencarna, ele fala, é o mesmo processo. E é isso mesmo, né? Então, vai ter pessoas, né, parentes, que vão estar esperando. Mas essa consciência clara vai depender de espírito para espírito, não é sempre assim tão claro, tão lúcido. Por isso que Kardec trabalhou esse tema, né? Perturbação que se segue à morte.
né? Então, por quê? Porque cada um vai vivenciá-la de uma forma. Uns vão perdurar mais nesse estágio de perturbador, né? Porque é meio assim, não sei se dá para a gente comparar, mas vamos supor uma situação de um desmaio, né? De uma tontura, e você volta e você não sabe onde você não está reconhecendo as pessoas. Seria algo mais ou menos assim, né? Você está desprendendo da sua matéria, e aí tudo aquilo que você acreditou que era finito, infinito, que não iria acabar, não existe mais, não é mais aquilo, né? Então, é um choque para nós que vivemos muito a matéria, que vivemos muito o campo físico, né? Para nós é um choque, né? É um choque forte, com certeza, né? Então, porque a gente não desprende. Quando eu durmo, eu tenho que desprender toda noite, todos nós, né? Quando a gente dorme, a gente sai, mas nem todos nós temos memória desse momento. Por quê? Porque nós somos muito físico ainda, né? Muita matéria ainda. Então a gente nem aproveita esse momento do desdobramento que acontece todos os dias, que é a nossa volta para a nossa verdadeira casa, né? Que é o mundo espiritual. Perfeito. Tem até algumas perguntas aqui um pouco pessoais, eu vou fazer, mas você vai responder, acredito, de forma mais genérica, porque, como você já falou até na sua própria fala, cada caso é um caso, vai depender do espírito, vai depender, inclusive, do nível de espiritualidade do espírito, né? Porque tudo que acontece após a morte do espírito, após o desencarne, vai depender muito do estado de espiritualidade dele, a forma como ele enxerga essa vida espiritual, se ele enxerga como o verdadeiro lar, como você falou agora, ou se ele ainda está muito materializado, né? Ainda está muito ligado à matéria, né? Tudo isso vai influenciar na forma como ele vai ficar após essa passagem, né? Mas eu vou trazer aqui uma pergunta que Sérgio Miranda faz, que eu acho até que você já falou um pouco sobre isso, mas se quiser dar uma complementada, ele fala o seguinte: quando desencarnamos, o ódio de outra pessoa por nós pode nos prender no umbral? Ótimo. Um abraço, meu amigo Sérgio Miranda. Faz parte da minha família espiritual, Sérgio Miranda. Ele mora lá em João Pessoa. Então, o ódio de outra pessoa, a raiva, o ciúme, a inveja, como que isso atrapalha o espírito na sua jornada, mesmo no mundo espiritual? Dependendo da importância que o espírito dá àquilo, né? E se ele é suscetível àquilo, né? Aquele sentimento, ele tem que ter um vínculo. Então, o perdão que a gente deve trabalhar para com o outro tem que ser realmente sincero e forte, que quebra esse meu vínculo. Eu te perdoo. E te perdoo de coração, que quero todo o seu bem. A partir de agora eu quero o seu bem também, né? E aí, se eu quero o seu bem e te perdoo, comigo tá quites. Então, a sua energia só vai ter influência sobre mim, que aí você ainda não me perdoou, né? Se eu estiver nesse mesmo nível que você, vibrando nessa mesma faixa, né? Então, isso também, a gente estudando o Espiritismo, a gente vai entender as questões das faixas vibratórias, né? Então, o sentimento, né, ele vincula um ser ao outro, prendendo a partir do momento que o outro também está na mesma vibração. Caso contrário, se ele já fez isso, pode atirar flechas e mais flechas, não vai acessar. Então, na questão de vinganças, que é onde a gente observa, né, às vezes o espírito é vingativo, né, e quer cobrar algo do outro. E como que isso acontece? Isso vai acontecer de acordo com a evolução do outro. Enquanto o outro, né, estiver
nessa vibração ainda e nessa pendência de não ter amado, de não ter liberdade, de não ter resolvido essa questão, ele fica suscetível à vingança e o ódio do outro. Caso contrário, e não tem como a gente vincular ninguém em canto nenhum, né? É assim, de você falar assim, o meu passo está amarrado porque o outro me segura, isso não existe. Né? Isso nós sabemos que nós somos responsáveis por tudo que nos vincula, por tudo que nos acontece, senão, ali no Livro dos Espíritos viria escrito assim, você vai permanecer no umbral ou em estágios, né, deploráveis enquanto o outro ser não te libertar. Não é assim. É você que se liberta. Né? Então, lá no Código Penal, vou repetir aqui o Código Penal, né? Código Penal é ótimo, mas lá no céu e inferno, né, tem o Código Penal da vida futura. Como que ele se processa, né? Então, como que vai ser minha pena, meu sofrimento? Ele é vinculado à imperfeição. Essa imperfeição decorre do próprio ser, não tem imperfeição que decorre de outro para comigo. E todo homem ou mulher, né, ele coloca todo homem, podendo desfazer-se das imperfeições pelo efeito de sua vontade, pode poupar a si mesmo os males que delas decorrem e assegurar sua felicidade futura. Então, não falou que o outro vai me fazer feliz, né? Não falou que o outro, né? Não está dependendo do outro, simplesmente de si mesmo. Sheila faz algumas perguntas e faz um comentário aqui que resume um pouco das perguntas. Eu vou falar o comentário dela, vou postar aqui na telinha, e para você falar um pouco, né, para ver se a gente consegue até levar um pouco de consolo para ela. Ela já tinha feito algumas perguntas, mas eu acho que ela resumiu um pouco aqui nesse comentário, onde ela fala: ainda está difícil aceitar o desencarne do meu esposo, que ela fala que ele desencarnou acometido da Covid-19 há 7 meses. Penso que não era o momento dele desencarnar. Isso me maltrata muito. É muito sofrimento. Inclusive, acima ela também fala que que ele era muito apegado ao filho deles, se isso também dificulta nesse processo, né, de desenlace, de desencarne do espírito. Os nossos vínculos, Sheila, e os nossos apegos, né? Então, isso sim é algo que dificulta assim, o nosso ir para a nossa jornada, né? Então, seria mais ou menos assim, eu tenho que trabalhar fora do meu país, mas eu vou ter que deixar todo mundo aqui e ir para lá. Então, é aquelas despedidas no aeroporto que a gente vê, né? E aquele tchau. Mas você ainda sabe que um dia pode voltar, mesmo que você foi trabalhar fora do seu país, né, numa cidade, ou mesmo numa cidade distante, que você vai ficar meio que impedido de ter aquela vivência diária. Então, o desencarne, né, e o desenlace é assim que acontece também. Né? A gente começa a processá-lo e a compreendê-lo depois de um tempo. Né, de um tempo que você vai entender. Quando você está distante da sua casa, você fez uma viagem, está longe da sua casa, demora a cair a ficha. No começo, tudo é novidade, você está conhecendo a nova cidade, o novo local, criando novos hábitos, né? Então demora a sua ficha a entender que aqueles seus familiares não estão ali com você na vivência diária. E no desenlace é a mesma coisa. Né? Então, para quem fica, para absorver que aquele ente querido, né, no seu caso, o seu esposo, já partiu, não está mais fisicamente, que espiritualmente vocês podem sim se encontrar no futuro ou mesmo durante o sono, porque isso tudo vai depender muito do nosso estado, né? Nem todos nós conseguimos entrar em contato um com o outro, né? Então isso vai depender muito do nosso estado emocional, espiritual. Então, o que é necessário agora para o seu esposo? É a prece, siga avante, meu querido, meu amor, né, meu irmão, porque em espírito nós somos irmãos, né, é essa relação
esposo e esposa é aqui na Terra. Siga avante o seu destino, nós vamos seguir por aqui, o nosso amor continua, né? Então, isso tudo é importante você ir fazendo evangelho no lar. E não há hora errada para um desenlace na forma como foi, né? Então, a Covid-19 acometeu muita gente, né? Eu mesmo perdi grandes amigos, perdi um primo, e aí eu até brinco, perdi o quê, né? Não perdi nada, não era meu, né? Eles voltaram para a vida espiritual. E esse momento do retorno deles, eu só tenho a agradecer a vida que eu tive com eles, a oportunidade de vivenciar. Então, agradeça muito a Deus, a Jesus, a oportunidade de ter tido esse irmão querido como seu esposo nessa existência. E que a partir de agora, o amor será diferente, né? Vai ser meio por correspondência, que é uma correspondência linda, que é a prece. Então, através das preces, vocês podem se alimentar ainda nesse amor, nesse vínculo. E que o amor pelo filho não vai diminuir, que ele pode ficar tranquilo, da onde ele estiver, ele pode conduzir o seu filho, pode auxiliar o seu filho com as vibrações. O que é necessário é que ele busque, sim, um atendimento nas colônias espirituais, nos hospitais espirituais que existem, para que ele possa se reequilibrar, se firmar e assim ele poder ver e atender melhor o seu filho, né? Então, isso mentalmente, fazendo prece, implantando evangelho no lar, isso você pode fazer, tá? Então, isso é uma maneira de você trazer o equilíbrio para sua casa, o equilíbrio para o seu filho e, aos poucos, ir trabalhando. 7 meses é pouco tempo, a gente demora uns 2 anos, né, segundo a psiquiatria, para a gente fazer mesmo, não que a gente esquece das pessoas, mas que para curar essa dor, né, que fica mesmo ainda para nós da separação, né? Mas aí tem que usar todo o espiritismo, né, Clara, para a gente poder entender bem como é esse processo. E o Espiritismo ele é muito consolador, né? Quando ele nos mostra que a morte não é o fim, que a morte não acaba com esses laços, né? Muitas vezes até fortalece a ligação, mesmo em planos diferentes, porque a família ela é universal, né? Exato. E, inclusive, eu acho que essa resposta que você acabou de dar e falou tão bem, acho até que talvez tenha levado, pelo menos eu acredito, um pouco de conforto para a Sheila, né? Também responde o que Vera Lúcia pergunta aqui, né? Ela fala de um caso de um jovem que desencarnou ontem, com 29 anos, que ele era filho único, e ele também tinha um filho de 8 anos, e ela pergunta o que pode fazer para ajudar essa família, né? E eu acho que você já respondeu tão bem, né? Se manter em prece, buscar esse evangelho no lar, buscar agradecer a oportunidade, como a Adriana falou, de ter vivenciado esses momentos, de ter tido essa oportunidade de estar perto, né, e agradecer por tudo. Rezar para que essa pessoa possa se restabelecer aí no plano espiritual e manter esse contato. Achei tão bonito quando você falou manter esse contato através da prece, né, que acaba nos conectando. Exatamente. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Se você quiser falar mais alguma coisa, Adriana, fica à vontade. É que a gente tem ainda um apego às idades, né? É incrível isso em nós espíritos encarnados, né? Que a gente acha que de tenra idade ou jovem não pode desencarnar, só os velhos, né? Bem assim. Alguns a gente até fala assim, passou da hora, né? Mas é uma coisa muito material mesmo e física, essa questão. O nosso irmão, né, que pode estar nos ouvindo, que acabou de desencarnar, né, provavelmente nem está com a consciência plena do processo. Então, nesse momento, minha irmã, é prece mesmo, é oração, né, é prece pelos familiares que ficaram, né, para trazer o conforto ao seu coração, o entendimento e a lucidez que a vida continua sempre. Então, isso é importante a gente trabalhar. A hora de ser espírita está realmente nesses momentos,
né? Então, às vezes a gente faz, até parece que é insensível. Não é que é insensível, é a lei, é o real, é o que a gente processa todos os dias e professa, né? Em termos de compreensão mesmo, do entendimento do mundo espiritual, né? Então, ou eu acredito ou eu acredito. Meu pai, antes de desencarnar, uma semana antes, eu estava auxiliando, porque ele foi no processo mesmo de doença, né, para chegar até a fase terminal. Ele virou para mim e disse assim: filha, você está preparada? Ele não falava o quê, né? Estou. Ele falou, porque agora é a hora da verdade. Eu falei, eu sei. Então é porque ele estava no processo de desenlace já do corpo, né? Então, e é isso mesmo, né? Então, você está preparado? Então, desencarnei e agora é exatamente isso. Será que eu estou preparada para agora? É esse instante, né? Então, ou você crê ou você não crê, né? Então, isso é um processo mesmo. Então, acho que a nossa irmã, você me respondeu bem, é por aí mesmo, vamos fazer prece, né? Auxiliar nesse sentido, e aos familiares levar, se tiverem abertura, né, o esclarecimento da doutrina espírita. Perfeito. Antes de fazer mais uma das perguntas aqui dos nossos internautas, tem uma pergunta que eu sempre... uma pergunta não, tem uma frase que a gente sempre escuta quando alguém desencarna, que é a seguinte frase: descanse em paz. Não sei se aí na sua região, quando alguém desencarna, é comum colocar descanse em paz, né? O pessoal fazem as postagens que fulano descansa em paz. Nessa perspectiva do desencarne, do e agora, e esse descanso em paz, será que realmente, após o desencarne, o espírito ele fica nesse estado de repouso, ou lá no plano espiritual ele também vai buscar as suas atividades, como aqui no plano material? E aí, Adriana, o que é que você tem para falar para a gente sobre isso? Para esclarecer esse famoso descanso em paz. Eu até quando pensei na questão, né, desencarnei agora, eu falei assim, tomara que a minha galera que trabalha comigo, né, possam estar ali me chamando já para um novo trabalho, uma nova atividade, porque eu acho que a melhor coisa do mundo é você ter algo para fazer. Então, por isso que varia de espírito para espírito, né? Tem uma galera que desencarna e permanece dormindo, porque eles creem que dorme em Cristo e Cristo que vai vir acordá-lo. E dá o maior trabalho para a espiritualidade, para auxiliar esses espíritos que permanecem dormindo, né? Então, esse descanso em paz, né? E aí, remetendo a consciência pura, né? Para mim, o descanso em paz estaria exatamente assim: não tenho pensamento ruim para ninguém, né? Não devo nada para ninguém, estou saindo ilesa dessa existência, né? Então, principalmente, estou comprometida comigo mesmo no meu processo de evolução, né? E aí o bem que eu gera um bem para o outro. Eu acho que é por aí o descanso em paz, né? Não um descanso em paz no sentido de que vamos dormir e ficar de folga, né? Então, eu tenho, assim, eu durmo pouco por dia, né? Então, eu já não durmo muito. Então, para mim, eu acho que estar livre da matéria ia ser ótimo, porque daí eu não ia dormir mesmo, né? Ficar ligada 24 horas. Porque não precisa, né? Conversando com os espíritos, eles falam, a gente não precisa dormir, né? Não dorme os materializados, né? É verdade. Inclusive, eu acabei de descobrir como é descanso em paz em inglês, né? O Luiz Mendes está colocando que é hippie. Hippie. Sim, e eu até vi, sabe, nas postagens do pessoal no Instagram, eu não sabia não que era descanso em paz em inglês, aprendi agora. E tem um comentário aqui bem interessante de Paulo César, ele coloca assim, ó, diante dessa pandemia, onde muitos com comorbidades graves escaparam e outros desencarnaram quase sem nenhum agravante para o vírus, não existe acaso para aqueles que teriam ido antes do tempo. E ele ainda coloca até, complementa, né? Acredito que com relação à Covid não existem acasos. Tudo foi permitido por Deus e só Ele e o Espírito sabem
o motivo, né? Então, eu acho que complementa um pouco, né? Ele colocou aqui, ó, o que significa o hippie. Resting, peace, Eu aprendi hoje, eu não sabia. Hippie. Eu só vi o povo colocar hippie, mas não sabia o que era. Agora já descobrimos, né? Aprendemos. Porque eles usam muito as primeiras letras, né, da frase e aí pronto, né? Mas essa questão da Covid, acho que remete também a uma reflexão para nós da hora, né? Porque às vezes tem uns tiroteios e a bala passa por você e não te pega, né? E aquele outro lá tá, né? Ou então uns são furados inteirinho pelo tiroteio e não morre. E o outro cristão pega só uma bala fatal. Então, são questões que faz a gente refletir melhor, né? O que será? E o Covid eu considero um tiroteio, né? Quem vai ser sorteado, pegar o vírus e desenvolver alguma infecção, inflamação, né? Porque a gente sabe que muitos de nós estivemos com ele e não desenvolveu nada. Então, por quê, né? Aí é que entra toda a questão para a gente pensar e refletir, né? Então, existe sim algo a mais. Não pode ser só esse mundo físico, esse mundo material. Há algo a mais, além da matéria. Eu acho que é exatamente para mostrar isso para todos nós. Com certeza. Talvez alguns até já estivessem, né, programado esse desencarne dessa forma por uma pandemia, outros talvez porque realmente descuidaram das medidas sanitárias e acabaram fazendo por merecer, livre-arbítrio, né? Escolha, né? Eu, por exemplo, tive Covid 2 vezes já, morro de medo, só saio de casa de máscara, porque morro de medo de ter de novo, né? Enfim, e a gente tem aqui ainda uma pergunta dentro dessa temática, né, de Adélcio Lages, ele é de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Olha que legal. E ele pergunta, Adriana, quando desencarnamos, temos 3 destinos possíveis: socorro espiritual e acolhimento, umbral ou vagar na crosta? É uma pergunta, ele faz. Qual a diferença entre umbral e vagar na crosta? Ele quer saber se existe a diferença, né? Sim. Existem irmãos que fica na sua casa mesmo, fica muito terra, né? Ele fica muito terra, né? Fica muito próximo às pessoas, e aí fica na convivência dos familiares, ou então eles se alojam nas casas onde eles se identificam com as pessoas. Então, esses estão bem na terra mesmo, na convivência com as pessoas que ali estão. O estado da gente ficar no umbral, como a gente coloca, eu tenho dificuldade de compreensão desse local, né? Um local, para mim, é estágio do espírito. Às vezes ele já está acolhido, mas mentalmente ele permanece vinculado à cova, ele permanece vinculado ao seu lar, ele permanece vinculado a um lugar sombrio, porque é assim que ele pensou, é assim que ele encara, né? Então, acolhido estaremos, só que não sentiremos o acolhimento pelo nosso estágio perturbador, né? Então, esse estado perturbador que Kardec relata ali para nós é um estado perturbador que depende, sim, da evolução de cada espírito e que, às vezes, ele demora muito tempo. E para você observar como é forte, tem espíritos que eu já tive a oportunidade de conversar, que era da época da escravidão. Então, ele chega e fala assim, nossa, aqui permitiu o negro entrar. Aí você vai conversar, ele é da época, né, do século passado, do início para trás, do outro século, e ele ainda está naquele estágio, como escravo, se sentindo escravo ainda.
Então, você começa a ver outros que vêm com farda das roupas de guerra, soldados. Então, isso tudo está aqui na nossa mente. Nós é que construímos, tá? Então, eu posso modificar, né? E desencarnei agora, né? Então, eu desencarno com 80 anos. E agora? Vou plasmar já 25 anos, Adrianinha de 25, né? O melhor estado dela. Então, desencarnei agora é exatamente isso, né? Como que eu vou encarar essa vida espiritual? Como que eu vou entrar nessa vida espiritual? Então, para cada espírito, né, essa situação de permanecer junto com seres encarnados ou de ser atendido é muito a questão de desprendimento. Então, é isso que a gente tem que estar trabalhando diariamente. Esses destinos, não é assim, é porque é muito difícil para mim e para quem estuda o espiritismo, determinismo, né? Então, por quê? Porque vai depender muito do estágio de cada um. Então, não existe determinismo, eu não posso falar, porque senão eu vou voltar no céu e inferno, né? E a gente já sabe que não existe. Então, exatamente, esse determinismo não tem. Então, nunca você vai me ouvir dizer assim, é assim, porque não é. Não é. Depende de cada um, né? Então, da maneira como ele encarou tudo, toda a sua existência. Ai, Adriana, eu passaria o resto da noite todinha ouvindo você falar dessa temática. Muito bom. Falando de uma forma bem clara, bem esclarecedora. Eu acredito que os nossos amigos que estão nos acompanhando pelos canais também têm a mesma percepção que eu. Mas, infelizmente, está chegando a nossa hora, né? Antes de passar para as suas considerações finais, já agradecendo de coração em nome do canal Seridó Espírita, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco. Nós tivemos momentos aqui com até 80 pessoas ao vivo conosco, né, simultaneamente. E gostaria também de convidar os amigos que ainda não se inscreveram nos nossos canais, que se inscrevam, que apoiem o nosso projeto do canal Seridó Espírita, de divulgar e de levar essa mensagem tão consoladora para tantas pessoas. Nós temos o nosso canal no YouTube do Seridó Espírita e temos também um novo canal que é a Web TV Ser Espírita. Então, fica o convite para vocês se inscreverem, curtirem os nossos vídeos, compartilhar e nos ajudar nesse processo de divulgação da doutrina espírita. Então, eu agradeço a Adriana pela disponibilidade, por nos trazer tantas reflexões tão oportunas para a nossa vida, para o nosso entendimento, né, do que realmente é a vida espiritual, que é a nossa vida verdadeira, né, aqui é só uma passagem. Então, desde já agradeço e fica aberto para você fazer as suas considerações finais, minha querida. Eu que agradeço, Clara, a oportunidade, né, a esse canal Seridó Espírita e todos os outros canais. Vou puxar a sardinha aqui para a Web Rádio Portal da Luz, senão o Luiz Domingues, né, puxa a nossa orelha aqui. Essa oportunidade bendita, né, de que Socorro, que entrou em contato conosco, e da gente poder estar junto, comentando um tema tão gostoso, né, que é o Espiritismo. Se você ainda não estuda, participe dos grupos espíritas, né? Como a Clara colocou, ajude a divulgar os canais, porque é através do esclarecimento, do conhecimento, que vamos melhorar a nossa vida verdadeira, a vida espiritual. Então, se você não tinha certeza, é para lá que você vai, é para lá que eu vou, é para lá que todos nós vamos, né? Então, desencarnei agora é uma realidade, meu amigo, minha irmã. Um beijo no seu coração, que Jesus ilumine a todos e que a gente possa se encontrar por aí algum dia e dar um abraço fraternal. Muita luz. Muito obrigada, Adriana. Então, muito obrigada a todos que estiveram conosco. Segunda-feira teremos mais Café com Kardec e Amigos, às 19h30. Um abração a todos. Obrigada, Adriana. Um abraço virtual para você daí. E até a próxima, viu? Até.